Olá, um bom dia para você que está assistindo esse vídeo durante o dia, uma boa tarde, se é a tarde que está ouvindo, assistindo, e uma boa noite, se for a noite, o seu horário escolhido para assistir essa mensagem. E desejar os meus agradecimentos, porque você tem prestigiado as nossas mensagens, divulgado, compartilhado, e deixe sempre o seu like. E, por favor, compartilhe com outras pessoas. Hoje nós vamos falar sobre sacrifício de louvor. Um texto que é bastante perguntado e a gente tem procurado, dentro do espaço de tempo que a gente consegue, estar aí resumindo, sintetizando e trazendo uma explicação pelos originais da Palavra de Deus. Eu sempre digo que tanto as minhas pregações como os meus vídeos de gravação de mensagens, eles são sempre baseados no original. Até porque nós já temos bastante vídeos e mensagens espalhadas por aí, baseadas apenas em traduções. Então a gente está com a missão de resgatar sempre, juntamente com outros pastores e pastoras que têm o mesmo trabalho, a mesma ação ministerial, que é de resgatar o ensinamento da Palavra de Deus. O texto da Palavra do Senhor de hoje está em Hebreus 13:15, e eu vou ler pela tradução da Almeida Revista e Atualizada, que é a mais popular do Brasil. E como eu explico sempre pelo original, várias vezes eu mudo, vocês vão ver a base, usando muitas vezes a King James Fiel, a King James Atualizada, a Almeida Corrigida Fiel, que é a que eu uso, a Almeida Revista Atualizada, enfim, diversas traduções, a Bíblia Textual, a Torá Hebraica, a Bíblia Judaica Completa. Eu sempre estou utilizando diversas traduções, eu já vou deixando essa explicação. Por quê? Independentemente da tradução, eu vou estar explicando a palavra no original, com a do Antigo Testamento, a palavra em hebraico, como é o caso, e no Novo Testamento em grego, ou muitas vezes a gente tem que fazer as duas coisas. Então aqui nós temos o texto de Hebreus 13:15, que diz assim: por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Então, naturalmente, nós temos aqui o autor de Hebreus, o autor sagrado, um autor que nós não conhecemos, mas que Deus assim quis deixar para nós esse ensinamento, entre outras coisas. Então, o que nós estamos aprendendo aqui? Que nós devemos oferecer o sacrifício de louvor sempre. Aí fica o que acontece. Fica aí sempre a dúvida: o que é esse sacrifício de louvor? A maioria dos cristãos entende que sacrifícios de louvor são o que é algo difícil de se fazer, que é algo que exige muito, porque é muito difícil de se fazer, que é algo que vai te exigir um esforço, um sacrifício de sua parte muito grande. O que acontece? Eu sempre tenho procurado, nos meus vídeos, dar ênfase a isto. Hoje em dia existe um grupo muito grande de ensinamentos que, infelizmente, eles colocaram como que eu vou dizer, um sofisma, como diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 10. Eles colocaram um sofisma. Criou-se um argumento inteligente, mas que é uma mentira, de que você esquece o Antigo Testamento e nós vamos ficar só com o Novo Testamento. Bom, é impossível você entender o Novo Testamento sem conhecer o Antigo Testamento, por várias razões. A primeira delas é porque Deus, quando ele escolheu os autores da Bíblia, ele escolheu judeus, ele escolheu hebreus, com exceção de Lucas. Embora Lucas fosse grego, ele falava 3 idiomas. Ele falava o grego, que era o idioma dele, ele falava o latim, porque ele tinha um amigo Teófilo, romano, e ele também falava o aramaico, porque a gente vê que ele explica muito bem as palavras nos seus escritos, né, o Evangelho de Lucas e Atos, especialmente nos Evangelhos, quando ele explica a palavra. Então, a Bíblia foi escrita por hebreus. Se você não conhecer a cultura, as coisas hebraicas, você não vai conseguir entender o linguajar. Então você pega uma tradução e vê aqui sacrifício de louvor, você vai dar o entendimento que você dá, que normalmente o que nós ocidentais temos o costume e o vício de interpretar a Bíblia com a visão ocidental. E a Bíblia foi escrita pela mente oriental, ainda que inspirada pelo Espírito Santo. Ele respeitou o quê? O costume e a mentalidade dos orientais,
correto? Então, essa é uma razão muito básica, primeiro lá em Hebreus, e o Novo Testamento, ele é, se o Antigo Testamento é a sombra, o Novo Testamento é a definição, é a luz, mas eles se intercaixam, eles se intercalam, há um encaixe perfeito entre os dois, você não vai conseguir entender um sem o outro, correto? O Antigo Testamento, ele prepara, o Novo Testamento é a realização. Agora, para você saber que se realizou, você tem que ter o conhecimento. E aqui nós vamos ver outro exemplo, assim como eu já dei, e à medida do possível nós vamos estar publicando essas mensagens. Muito bem. A palavra sacrifício de louvor, ele foi instituído por Deus em Levítico 7:12. Ele não foi suspenso ou anulado no Novo Testamento. Ele foi apenas revigorado. Agora ele tem uma nova versão, né? Como um novo serviço que nós fazemos a Cristo, já que Jesus foi o Cordeiro morto por todos nós, imolado na cruz do Calvário. Lá em Levíticos 22:29, ele diz assim, agora estou usando a Almeida Corrigida Fiel. E quando oferecerdes sacrifícios de louvores ao Senhor, o oferecereis da vossa vontade. Coisa interessante, não é? Depois nós lemos em Amós 4:5. O profeta Amós também, não só Moisés, mas ele também, agora ele traz a mensagem para o povo de Israel. E oferecei o sacrifício de louvores do que é levedado, e apregoai as ofertas voluntárias, publicai-as, porque disto gostais, ó filho de Israel, disse o Senhor Deus. A palavra grega utilizada pelo autor de Hebreus para sacrifício é túzia, que significa sacrifício, isto é uma oferta ritual, uma divindade que se caracteriza pela imolação de uma vítima, isto é, você mata a vítima para a divindade e depois queima. Então, o sacrifício era, nesse caso aqui, o animal era morto como oferta a Deus. Isso valendo no Antigo Testamento. A palavra louvor, aineses, grego, louvor, uma oferta de gratidão, uma oferta de ação de graças, né? Muito utilizada, a palavra ainda muito utilizada nos nossos dias. No Antigo Testamento, o sacrifício de louvor ou a oferta de ação de graças, elas eram feitas com ofertas com grãos, ofertas com animais sacrificados, como touro, carneiro, bode, pomba, etc. Agora, no Novo Testamento, isso já não tem mais razão nenhuma de ser, isso já mudou, porque agora o Novo Testamento, uma vez que Cristo, porque tudo isso apontava para o sacrifício de Jesus. Jesus já veio, o meu Senhor já veio e cumpriu essa parte, já cumpriu. E cumprindo isso, o que ele fez? Agora o Novo Testamento traz uma nova visão, uma nova versão, né? Deu um upgrade, usando o palavreado do atual aí, nesse tipo de sacrifício. Então, afinal de contas, o que é o sacrifício de louvor? Primeiro vamos entender no hebraico, que é o importante. Sacrifício de louvor, ele não tem nada a ver com algo difícil de se fazer, ou que é muito penoso, que custa muito caro, esse tipo de coisa, no sentido como as pessoas imaginam. A palavra no original hebraico é korban, oferta, oferenda, oblação. Ele vem da raiz hebraica karavê, que é chegar perto, é ser trazido para perto de, é aproximar de, é levar a aproximar de, vir para perto de, fazer vir para perto de, pelos melhores dicionários de hebraicos. Então, o sacrifício de louvor, o korban, ele é algo que nós vamos fazer para nos aproximarmos de Deus. Então, Deus especificou o que é que ele quer e nós o fazemos para nos aproximarmos dele. Então, o sacrifício de louvor, ele deve nos levar sempre próximos de Deus. Então, não tem nada a ver com música, correto? Vocês vão ver aqui que não tem nada a ver com música, não tem nada a ver com esse tipo, ou alguma coisa penosa, esse sacrifício, sei lá, esse tipo de coisa assim. Porque o desejo de Deus, o que é? É que nós estejamos próximos dele, o tempo todo, e não apenas algumas horas. Então, e não está se referindo a locais. Então, o que será o sacrifício de louvor? Primeiro, aquilo que nos aproxima da palavra do Senhor. A palavra de Deus. O estudo da palavra de Deus é uma coisa que nos aproxima de Deus. Então, em Atos 19:9, nós lemos assim: todavia, alguns deles demonstraram que seus corações estavam petrificados e descrentes, quando Paulo estava pregando, né? E passaram a falar mal do caminho por toda a comunidade. Paulo então afastou-se deles e, tomando consigo os discípulos, começou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Então ele passa a ensinar a Bíblia, dá um estudo bíblico lá, onde ele ficou, se não me engano, por 2 anos.
correto? Então o povo estava ali aprendendo, se aproximando de Deus. Porque a partir do momento que você estuda a palavra de Deus, e por que eu começo com a palavra de Deus? Porque nada mais nos aproxima de Deus do que a sua palavra, porque Ele que deixou a sua palavra. A palavra, todas as outras coisas, elas são falíveis. A palavra do Senhor, não. A palavra do Senhor, ela vem para nos trazer direção. Ela é tudo que nós precisamos. Tudo que Deus sabia que nós precisaríamos, Ele deixou escrito na sua palavra. Então é isso que nós temos que fazer. E um grande exemplo no Antigo Testamento, que eu gosto muito, e olhando nisso aqui, a gente vê o seguinte: à medida que você vai conhecendo as coisas de Deus através da sua palavra, muito mais você vai se aproximando dele. E Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu amém, amém, levantando as suas mãos e inclinando suas cabeças, e adoraram ao Senhor com os rostos em terra. E Jesuá, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maazéias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei. E o povo estava no seu lugar. E leram no livro da lei, na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que, lendo, se entendesse. E Neemias, que era o governador, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam o povo, disseram a todo o povo: Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus. Então não vos lamenteis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Agora o povo está se aproximando de Deus e chora, não com retetés e coisas daqui e coisas humanas, mas com a palavra de Deus. Lendo, então o povo ficou muito fora, agora ele está se aproximando, porque está conhecendo, está entendendo. E os levitas, o que os levitas faziam? Os levitas tinham um trabalho muito importante, que era o mais importante, eles ensinavam, eles liam o texto e explicavam para o povo o que é que tinha que ser feito. E isso fez a diferença. E alguém pode perguntar, mas chorar com estudo, com leitura, com explicação, porque era um estudo bíblico, eles estavam explicando. Sim, meus irmãos, isso depende do coração. Há bem mais de 20 anos atrás, eu fui ministrar um estudo bíblico numa igreja batista em Bauru, no Bela Vista, ali perto do posto fiscal, para quem conhece. E eu levei o ensinamento, porque era uma semana que eles estavam fazendo sobre ensinamento sobre a família. E eu fui, se eu não me engano, numa quinta-feira. Uma vez que quarta-feira eu já tinha compromisso, né? A gente sempre tem discipulados de quarta-feira. Agora é invertido. Atualmente o meu discipulado é de quinta, mas a gente tinha discipulado de quarta-feira. E então eu fui, se eu não me engano, foi numa quinta-feira. E eu fui ministrar para a família os 10 mandamentos da comunicação do casal. Eu falei especificamente para casais. Então a igreja estava lotada de casais, né? E a gente então explicou, inclusive, um resumo dele. Eu já deixei um vídeo gravado recentemente, né, dos 5 pilares para o casamento feliz. Eu coloquei esse pilar, ele é um desses pilares. Então eu ensinei sobre os 10 mandamentos da comunicação do casal, como o casal acertar e viver bem. Ao terminar o estudo, eu fiquei maravilhado quando eu vi os casais vindo à frente, né, que eles depois tiveram essas oportunidades, eles estavam chorando e agradecendo a Deus, porque havia entendido como que um casal deve viver em obediência à palavra de Deus e que isso iria mudar as suas vidas. Eu fiquei realmente maravilhado. Eu agradeci a Deus porque foi uma experiência para mim fora do comum, ver uma igreja chorando porque tinha entendido a palavra de Deus e iria colocar em prática, especialmente na vida do casal, não é que é essa a dificuldade de se entender, porque as pessoas acham que Deus criou o casamento e falou assim, casem e se virem. Não é bem assim, a gente precisa, na verdade não é nada assim, né? A gente tem que entender isso. Então foi uma coisa que eu nunca me esqueci, e jamais vou me esquecer. Eu vou agradecer a Deus muito pela vida daquelas pessoas, espero que Deus tenha abençoado, né? Eles tenham praticado e estejam praticando algo assim que eu vou guardar como uma experiência daquelas mais poderosas que eu presenciei. Depois o número 2 é uma oração sincera. O Salmo 145, 18, ele diz, perto está o Senhor de todos os que o invocam, e todos os que o invocam de verdade. Então, uma oração sincera, uma oração que não é cheia de gente hipócrita, mentirosa, falsa, desse tipo de pessoas cheias de pecado oculto, que esconde coisas, mas de gente sincera, que se humilha, que corrige a sua vida. Então ele disse, perto está o Senhor. Então exatamente, o sacrifício de louvor, esse tipo de oração nos aproxima de Deus, assim como a palavra de Deus, porque a palavra corrige tudo, né? Ela corrige, ela exorta, e nós temos que fazer isso em nossas vidas. O terceiro, o discipulado de Jesus, né? Efésios 4, 20 e 21, eu vou ler na tradução da King James atualizada e depois eu explico a palavra aqui.
Entretanto, não foi isto que vós aprendestes de Cristo, se é que de fato o ouvistes e dele fostes discipulados, conforme a verdade que está em Jesus. Então ele fala discipulados. A King James atualizada, ela usa a palavra discipulados. A atualizada, a Almeida Revista Atualizada, a ARA, né, e a Almeida Corrigida Fiel, elas usam a palavra instruídos. E a King James Fiel utiliza a palavra ensinados. Elas traduzem uma palavra grega, que o apóstolo Paulo usou aí, chamada didasco. Escreve essa palavra didascos. Didascos quer dizer ensinar como um professor ao aluno. Instruir como um didáscalos, o mestre, o professor, ensinando ao seu aluno, aos seus discípulos. Então, essa palavra discipulados, ela foi muito bem encaixada. A ideia é ser feito um discípulo. Então, é o mestre, o didáscalos, ensinando, né? Didascos, né? O seu discípulo. E isso está de acordo com aquilo que Jesus prometeu em Mateus 28, 19 e 20. Ele fala, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Então, estaremos perto dele, né? Ele estará conosco, estará perto, estará junto. Então, quando nós estamos fazendo isso, então, isso é sacrifício de louvor. A leitura da palavra de Deus, o quarto, a leitura da palavra do Senhor, né? A palavra de Deus. Eu vou ler o texto do livro do Apocalipse, os versículos 1, o capítulo 1, versículos 1 ao 3. Diz assim, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou, e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado, feliz, abençoado, Macarios, em grego, bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. E eu creio que a gente pode colocar aqui para ajudar a leitura, como Jeremias 15, 16, porque vocês podem ver que eu faço sempre um encaixe entre o Antigo e o Novo Testamento, mostrando sempre para vocês que ambos fazem um complemento, porque é a palavra de Deus, né? O apóstolo Paulo escreve que toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção. Então veja bem, toda a escritura, Gênesis a Apocalipse. Só que se não tiver a revelação do Espírito Santo, a gente exclui o Antigo Testamento e boa parte do Novo. Jeremias 15, 16 diz, achando-se as tuas palavras, logo as comi. E a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração, porque pelo teu nome sou chamado, ó Senhor Deus dos exércitos. Então, olha o que ele diz, achar as palavras, as comi. Quando nós lemos a palavra do Senhor, quando nós estamos aí estudando, quando nós estamos nos debruçando sobre ela para entendermos o que Deus quer, nós estamos comendo. Então a gente se alimenta da palavra do Senhor. Como é que está a sua alimentação sobre a palavra do Senhor? Você está de jejum? Tem gente que vive de jejum espiritual, por isso que está morrendo espiritualmente. Quinto, edificando a igreja, a sua congregação. Uma outra coisa muito importante é o estar próximo de Deus e Deus próximo de nós, através do quê? De nós estarmos edificando a congregação. E isso é um ensino típico do Novo Testamento. 1 Coríntios 11, 18, Paulo diz assim, é um texto que mostra o problema da igreja, mas eu quero aqui dar ênfase à reunião. Porque, antes de tudo, estou informado a haver divisões entre vós, quando o quê? Vos reunis na igreja. E eu, em parte, o creio. Então, quando vos reunis, então a reunião como igreja, reunião na igreja aqui se refere, não é a um prédio, se refere, um prédio ou uma casa, ele se refere à congregação, o grupo que se reúne. Então, aí ele fala no capítulo 14, a gente vê o que? 23, 25, ele completa, de ver a importância do estar a igreja reunida. Ele fala assim, se pois toda a igreja se congregar num lugar, e todos falarem em línguas, e entrarem indoutos ou infiéis, não dirão porventura que estáis loucos? Mas se todos profetizarem, e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. E, portanto, os segredos do seu coração ficam manifestos, e assim, lançando sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Então,
Porque o sacrifício de louvor ele deve ter muito essa importância, que a gente vai ver depois no versículo, do que? De isso, quem confessa o seu nome, de fazer isso transparecer para a vida das pessoas. Então o sacrifício em si, ele é uma oferta que nós fazemos também visando edificação de pessoas, sejam elas cristãs ou não. Sexto, o trabalho social de ajuda aos pobres e necessitados. Isso sim. Mateus 25, 35, 40, Jesus deixa bem claro isso. Porque tive fome e deste-me de comer. Tive sede e deste-me de beber. E era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vestiste-me. Adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e foste me ver. Então os justos lhes responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei, lhes dirá: Em verdade, vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então, e a gente vê que não se refere ao âmbito cristão, porque ele fala de prisão, né? Prisão, quem vai para prisão? Prisão é bandido, é criminoso. Sétimo, conceder o perdão e não viver remoendo mágoas do seu passado em seu coração. Mas Mateus 5:8 está lá: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então, essa proximidade não é apenas na eternidade, agora também. Como que a gente vai estar mais próximos de Deus? Com o coração limpo, com o coração sujo não tem condição, né? Em Mateus 6, 14 e 15, Jesus diz o seguinte: vocês observem que o ensino apostólico, o ensino de Jesus, estou sempre trazendo, a gente pega, visita o Antigo Testamento e traz para o ensino do Senhor Jesus, o meu Senhor, e o ensino da doutrina dos apóstolos, porque isso se intercala muito, é um encaixe perfeito, não é? É uma coisa de Deus mesmo. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Você vai dizer, as vossas ofensas. Você vai dizer, pastor, mas perdão é difícil. Não, não, não. Perdão não é sentimento, perdão é uma atitude. O que é a questão? O difícil, que poderia se dizer, de sacrifício, é você ter a atitude de querer perdoar. Porque o perdão não é sentimento, não adianta querer sentir vontade de perdoar. O perdão é uma atitude, como tudo, como muita coisa na nossa vida é atitude. É que o povo cristão do Ocidente aprendeu um cristianismo baseado em sentimentos. Tudo tem que sentir, tem que arrepiar, tem que cair, tem que pular, tem que fazer isso. Só que isso não é bíblico. Isso não é da palavra de Deus. A igreja primitiva não foi assim. Aliás, se ela fosse assim, ela teria morrido da mãe muito mais tempo. Não teria conseguido trazer a mensagem do Evangelho para nós. O Evangelho chegou a nós a custo muito alto de muitas vidas, né? Então o perdão é uma atitude. E dentro disso a gente já engaja outra. Também pedir perdão para não deixar oportunidade de mágoa no seu coração ou no coração de um irmão. Então vale eu não guardar, mas também não deixar no coração do outro. Jesus ensina, lá estou eu com meu Senhor Jesus de novo, Mateus 5, 23, 24, mensagem do Evangelho, que ele diz: se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faz a tua oferta. Então é isso que ele está dizendo. Qual que é a oferta? Eu vou cantar um louvor, vou cantar um hino, tá bom? Mas eu deixei lá atrás. Tem um irmão que está chateado comigo, tem alguns irmãos que eu magoei. Eu vou primeiro lá, me reconcilio, peço perdão para os irmãos, aí eu venho, pego, toco e canto e apresento o meu louvor ao Senhor. Fora isso, você está cantando para os homens. Isso não tem nada a ver com Deus. Então o versículo de Jesus de Hebreus, ele conclui dizendo que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Então é uma coisa interessante. Vida que confessa o nome do Senhor Jesus deve ser de acordo com os seus ensinamentos e com o exemplo de vida dele. Então, vidas que confessam, é isso, lábios que confessam o Senhor, tem que ser, esse sacrifício tem que ser visível, tem que ser algo em que as pessoas vejam o meu discurso com o meu tipo de vida, o meu caráter. Em 1 João 2,6, o apóstolo João escreve assim: aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou.
Então aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Então como que ele andou? Hebreus 5:8 resume. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Então isso que é importante é o quê? Um tipo de vida de obediência, um tipo de vida de caráter. Jesus disse o seguinte, a nossa função. Eu creio que todo sacrifício de louvor deve se traduzir, com exceção daquele que é a nossa oração íntima com Deus, os demais, né? Como eu citei aqui, ele deve estar dentro desse texto. Mateus 15, 13, 5, 13 e 14, pela King James atualizada. Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, com que se há de temperar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Uma cidade edificada sobre um monte não pode ser escondida. Igualmente não se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um cesto. Ao contrário, coloca-se no velador e assim ilumina todos que estão na casa. Assim deixai a vossa luz resplandecer diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então a gente poderia dizer o seguinte, se as pessoas, os irmãos, os ímpios, podem olhar e ver e glorificar a Deus pelas suas obras, então você tem oferecido sacrifícios de louvores a Deus. Porque se traduz em algo que glorifica a Deus. As pessoas vejam essa mudança de vida. Não, se você faz as coisas somente para agradar os homens, e é o tipo de cristão que não tem parada e não tem estrutura suficiente para estar fazendo algo que mostre, como ele falou, de perdão, especialmente o perdão. Eu creio que de tudo isso daqui, o perdão é o maior exemplo, mas também o discipulado, a palavra, e tudo começa com a palavra. Por isso que eu comecei o primeiro com a palavra. Porque quando você estuda e conhece a palavra, você vê as coisas que tem que corrigir. Quando você não faz isso, infelizmente, a tendência é sempre você estar fazendo as coisas que os homens gostam, aquilo que agrada, aquilo que você, vamos dizer assim, você vira o showman. Então não adianta, você pode ser showman para os homens. Então nós gostamos de espetáculo. Deus quer mudança de caráter, Deus quer mudança de vida. Então, sabendo que sacrifício de louvor, ele não é algo penoso, algo de subir 300 escadas, algo Não, nada disso. Sacrifício de louvor, ele tem a ver com algo que te aproxima de Deus, com algo que te deixa mais próximo de Deus. E quando nós fazemos aquilo que Deus ensinou na sua palavra, nós nos aproximamos mais dele. Nós nos deixamos, porque ele está sempre querendo nos aproximar de nós. E ele fez isso através de Cristo. E não tem razão nenhuma para que ele hoje não queira estar próximo de nós. Mas infelizmente o pecado e a rebelião, a desobediência é que nos afastam de Deus. Que você tenha um dia maravilhoso, uma noite, uma tarde, uma semana, um mês. Que Deus esteja abençoando a sua vida. E se você gostou, deixa um like. E Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém.